cansada. Tô muito cansada. Ai, tamo em casa, gente. Voltamos no mesmo dia. O que acontece? Eu sou uma pessoa muito cruel comigo mesma, né? Eu tenho uma... E isso é uma coisa muito comum de todas nós mulheres, eu acho. A gente tem uma autocobrança de dar conta de tudo do universo e de fazer tudo e tal, lá, muito forte. Tá balançando, vai ficar balançando mesmo porque eu tô passando pano na casa e eu tenho que otimizar meu tempo. Então, enquanto eu gravo, tô passando pano. Não vai ficar legal isso, vou passar com a mão só. Se eu conseguir, né? Porque eu tô com... Todas as minhas articulações estão doendo. Nossa, tô com uma coisa que eu nunca tive antes na vida. Então tá. Antes de ontem eu já não dormi direito de noite, porque o Luquinhas queria colo. E a pessoa que tava aqui à noite era uma outra moça que não costuma ficar, que não conhecia o Luquinhas. E a moça que fica é uma benção, como ela bem fala. É maravilhosa. Ela me deixa dormir a noite quase toda. Toda, praticamente. E essa é nova, né? Então ela não... Ela tava só pra cobrir, ela não conhece o Lucas, as manias do Lucas. Não sabe que o Lucas, se a chupeta sai 5 segundos, tem que pôr na mesma hora, senão ele começa a chorar e aí entra no vórtice. Assim, enfim. E aí, beleza. Aí não dormi direito. E aí, ontem, quinta e sexta, eu tava resolvendo muita pendência em relação à parte burocrática. Tanto que eu não resolvi nada do meu imposto de renda ainda, porque eu falei, gente, um BO por vez. Da questão da cirurgia de Lucas, né? De horário, de home care. Porque o home care, você fica 24 horas no hospital, você tem que pedir tudo de novo. E aí são 5 dias pra liberar. Correr risco de ficar preso no hospital, não poder sair com o Lucas. Ah, enfim. E aí, e cada renovação do home care é uma tensão, né? Vai que dá uma louca desse salário. Não precisa. E aí, nem sei o que eu tava falando mais. Ah, tá. E outra coisa também de questão de contrato do hospital que eu precisava resolver. E isso, gente, as questões burocráticas, elas me cansam mentalmente de um jeito. Eu fico estafada. E aí eu já não tinha dormido na noite anterior. Essa noite tinha que internar Lucas cedo. Não dormi. E Lucas já tava meio agitadinho. Um pouquinho agitadinho já. E aí ele ficava reclamando, e eu ouvia, eu acordava. E aí Dona Cleide ficou com ele e tal, mas eu ficava ouvindo tudo. E aí, não dormi. Chegamos no hospital, internar Luquinhas, ir pro quarto, trocar ele, fazer as medicações e tal. Porque como era uma internação meio que hospital dia, quem fica responsável por todas as medicações e tudo são os pais, né? Então, e é uma função. Por isso que o Lucas tem home care, porque o Lucas precisa de muita coisa. E aí eu fiquei nessa, né? A manhã toda, nessa tensão, fazendo tudo isso. Preocupada com a cirurgia, tensa com a cirurgia. Porque assim, gente, eu tenho muito medo da cabeça dele. Um pouquinho que você mexe, você já vê muitas transformações, sabe? E transformações ruins. Então eu tava tensa, preocupada com a anestesia, preocupada com tudo. Aí chamaram ele. Eu fui, né, até lá dentro do centro cirúrgico. Eu só saí do centro cirúrgico na hora que ele já tinha sido sedado, já tinha entrado a sedação, a anestesia, né? Aí eu entreguei ele nas mãos dos cirurgiões, rezei muito. E aí ele fez a fimosezinha e trocou o bottom, botou o bottom da gastro. Nessa, eu não quis sair do bloco. Eu fiquei do lado de fora da porta do centro cirúrgico e tava tensa. E essa tensão me dá dor física, sabe, gente? Não sei se vocês têm isso. Acho que eu vesti a blusa ao contrário. Vesti a roupa ao contrário, de trás pra frente. Ela tem um decote. Fiquei esperando lá, eu e meu marido, o Rony tava junto comigo, né? Ele foi de manhã comigo, a gente ficou junto lá na função de Lucas.
Aí quando o Lucas voltou, ele voltou muito. Aí eu fui buscar o dente centro cirúrgico para aprender como é que usa o bottom, para entender como funciona o anel da fimose, porque ele colocou um anelzinho para não ter que ligar o bisturi elétrico. Porque o Lucas tem um estimulador neurológico, né? E aí toda vez que tem que ligar o bisturi elétrico, tem que desligar o estimulador neurológico. O que é um outro BO. Então isso eu também tive que resolver com o médico. Falar assim, não, então não tem outra alternativa. Então a gente fez isso. E aí quando voltou, ele voltou muito choroso, porque tava ardendo, né? Ardendo o lugar, o corte. E aí até acalmar ele, aí fazer as medicações, aí chegar a dieta dele, fazer dieta. E nessa de acalmar. Aí você tá um pouquinho. E tô muito exausta, meu Deus. No início eu comecei falando que a gente mulher se cobra demais, né? Mas eu tô falando tudo isso aqui pra eu ter um pouco de autocompaixão e entender eu estar cansada e querer deitar hoje. Daí beleza. Luquinhas dormiu. Nessa que Luquinhas dormiu, eu apaguei, gente. Foi assim, ó. Apaguei. Aí eu acordei, liberei um Reels pro... Vou até botar esse Reels aqui. Quando soltar esse vlog aqui, a leitura de Jane Eyre já vai ter acontecido. Vou soltar o Reels. Deixa eu dar uma pausa aqui. Oi, gente, vamos começar a ler Jane Eyre. E aqui tem uma sugestão de passo a passo de como a gente fazer uma leitura com maior aproveitamento. Primeira coisa, a gente marca as metas semanais. Eu vou deixar o calendário logo depois. E metas separadinhas, vamos pro próximo passo. Um caderninho de anotações. Eu prefiro anotar sempre no próprio livro, os insights e tudo, porque facilita o acesso depois. Mas para quem prefere os caderninhos, tá aqui a sugestão. Eu vou usar também para me organizar com o próprio clube, as coisas que eu preciso entregar para vocês. O outro passo que eu gosto de fazer é sempre olhar no início do livro, quem é o tradutor da versão e de que ano foi a primeira edição. Aqui no caso não estava escrito, mas Jane Eyre foi de 1847. Daí, o próximo passo que eu faço é meu código de cores. Uma dica de Fala Fernanda. Então, a primeira coisa que eu escolhi foi fatos da história importantes, coisas que devem ser autobiográficas da Charlotte e partes marcantes. Cada um separei uma cor e eu marco não só com o marca-texto, mas também com as flags. E eu separo as flags por setor, então nem sempre a flag vai estar em cima da marcação. E nem todas as marcações de cor do marca-texto eu vou colocar flag, só as mais importantes. E aí vai ficar setorizado e mais fácil de eu achar depois visualmente, quando eu quiser ir para fatos da história, frases que me marcaram, momentos que me marcaram e a parte da biografia. Eu também gosto de circular os personagens para eu identificar quando aparece um primeiro personagem uma vez ou quando tem uma situação que aparece a primeira vez que vai ser recorrente, que é importante. Eu também gosto de colocar resuminhos nas laterais ou em cima. E é isso, vamos ler Jane Eyre. Pronto, esse foi o Reels que eu liberei lá pro clube. Aí ele acordou. Nessa que ele acordou, ficava tenso, ele ia fazer xixi ou não, porque o pintinho dele super inchado, que é normal, com um anelzinho lá, segurando. Aí botei ele no meu colo, acalmei ele, fiquei. Aí de repente ele começou a chorar. Aí eu falei, fez xixi, tá ardendo. Aí na hora que eu olhei, ele tinha feito xixi em mim inteira. Vazou tudo, foi um xixizão que ele fez. Mas eu fiquei feliz ao mesmo tempo, né? Porque eu falei, a gente vai pra casa. E nessa, gente, ou ele ficava no meu colo ou eu ficava em pé do lado do berço. E o Orlando também ajudava. Tipo, na hora que eu apaguei, o Orlando ficou acordado pra ficar vendo se ele acordasse e tal. E tava ali me ajudando também como mão de obra. Pega comida pra gente, vai lá, vai cá e tal. Tava, graças a Deus, me apoiando. Me apoiando não, né? Fazendo o que ele tem que fazer, porque é pai, mas é isso. Nessa ele tava um pouco agitado e não dava o horário da alta. Daí eu fiquei com ele passeando pelo corredor do hospital, com a cadeira, brincando com ele. Porque a gente não levou brinquedo e tal. E Lucas nessa fase de que
Eu não sei o que ele vê, o que ele absorve, o que ele tá enxergando, o que ele compreende. Então eu tô meio perdida nessas brincadeiras com ele. Aí eu botei ele na cadeira, liguei o som do meu celular com a música de Batata lá da vida. Mentira, não foi Batata de Batata não, uma música aí. E saí com ele passeando e ele curtiu. No caminho de volta, ele tava com muito sono. Aí quando a gente chegou aqui na garagem, ele dormiu. Aí quando eu peguei ele no colo, ele acordou. E Lucas é uma criança que ele não pode ser acordado assim e nem dormir pouco. Porque isso gera gatilhos nele de crise de agitação psicomotora. Tem uma agitação, gente, que ele fica vermelho de agitado. Questões neurológicas dele. A técnica do home care, então, a gente não tinha chegado ainda. Porque foi meio que assim, a gente tá chegando, a gente tá indo, o home care tá, a gente vai voltar hoje mesmo, que a gente vai voltar só amanhã. Então ficou nessa questão do horário de vir e tal. E é sábado, né? Ônibus atrasa, essas coisas. Aí, quando eu cheguei com Orlando, vamos correndo da medicação de Lucas que não pode atrasar. Aí a gente fez uma medicação. Aí, esquentar a água do banho pra dar banho nele. Daí pega as roupas sujas, aí eu já botei as roupas sujas, porque tem manta lá, né? Como o tempo pode virar, e tudo que vem do hospital eu não gosto de usar, tem pra lavar. Aí botei as mantas pra lavar lá, inclusive já secou e já estendi. Já secou não, já lavou, já estendi. Aí vai dar o banho de Lucas com muito cuidado, porque do botãozinho e do piu-piu. Ai, meu marido chegou, que preguiça. Preguiça, eu vou ter que arrumar a feira. Aí depois, Orlando ficou vestindo ele e eu fui limpar a cadeira, porque veio do hospital. Eu limpei a cadeirinha dele ali toda. Aí depois preparei a comidinha dele, dei o papazinho dele, escovei o dente dele. E acabei deixando tudo aqui. As vasilhas da comida que fez, a escova de dente, tá tudo aqui, tudo desorganizado ainda. Daí, já vou ajudar, viu, amor? A carne do Lucas deixa onde? No congelador, não vai preparar hoje, não. Daí chegou Dona Cleide, graças a Deus. Eu falei, Dona Cleide, prepara aí o próximo remédio dele que eu vou tomar um banho, porque eu tava mijada ainda. Aí eu tomei banho, graças a Deus. Aí saí do banho agora, ele tá super agitado. A gente vai fazer um milagre pra ver se o intestino dele solta um pouquinho, porque também isso deixa ele irritado. E vai tentar acalmar ele pra ele dormir, porque ele precisa dormir. Porque essa agitação gera crise e vira um negócio muito ruim. E aí eu passei pano na casa aqui agora. Deixa eu ver se ele fez cocô e deixa eu arrumar as compras. Tudo isso pra dizer que não li nada. E tô me cobrando, que eu não fiz nada, não estudei, não li. E não pode, gente. Olha como foi meu dia. Olha como é que tá o acúmulo de cansaço das coisas, né? É isso, eu tô desabafando com vocês pra me convencer de que eu sou uma humana. Não sou um robô. E por que eu tô com dor física no corpo de cansaço. Vou mostrar pra vocês a alegria de uma doguinha quando a gente fala que vai passear. Passear, vamos! Vamos! Passear, onde é que pega a coleira? Passear! Passear! Onde é, Chá, que fica a coleira? Onde é que fica a coleira? Fica lá dentro? Fica lá? Mostra pra mim onde fica a coleira. Hein? Ah, é aqui? É aqui que tá a coleira? É aqui que tá a coleira? Vamos! Se deixa eu pôr a coleira em você, você vai conseguir conter sua ansiedade? Você vai conseguir conter sua ansiedade? Vai! Você vai deixar eu pôr a coleira em você? Posso pôr a coleira em você? E aí, gente, é impossível pôr com a mão só, porque agora ela tá muito feliz e ela não vai deixar eu pôr com a mão só. Deixa eu ver se ela vai permitir. Nunca deixou? Duvido que agora deixe. Olha só ela! Olha só ela, que alegria! Peraí, isso aqui. Ai, socorro. Ai, não vai dar. Quem foi que dormiu comendo? Quem foi que agora que acabou? Quem foi que meteu a mão na comida? Que colocou a mão dentro do babador? Quem foi que brigou comendo, sujou cadeira, sujou tudo? Que espetáculo foi esse, Luquinhas? Que espetáculo foi esse, Luquinhas? Tô falando com você, garoto. Beijo. Vamos conversar? Vamos? Vamos conversar da filhinha, de como é que ela anda, como é que tá, que livros eu desisti, que livros acabaram, quais livros eu iniciei. Tiveram alguns que eu larguei no meio do caminho, tá, gente? Essa semana foi bem mais complicada.
Não, toda semana é complicado. Todos nós temos semanas complicadas e motivos pra gente não conseguir fazer as coisas e tá tudo bem, é isso mesmo. Mas a semana teve a internação do Lucas, então teve toda a minha ansiedade, né? Da cirurgia que ele ia fazer. Ele trocou o botãozinho, que era um caninho, colocou um botão na gastro e fez a fimose. Por mais que seja uma coisa simples, a questão da anestesia, a internação me dá muitos gatilhos, eu tenho crises de pânico terríveis. E a cirurgia mexe com o neurológico muito do Lucas, então ele nunca volta do jeitinho que era antes, demora pra recobrar. Hoje mesmo ele dormiu o dia inteiro, agora que ele conseguiu acordar pra comer. E ontem foi uma agitação louca. Mas estamos em casa. Mas foi tudo bem com a cirurgia, ele tá em casa, vai ficar tudo bem. É só dar tempo a cabecinha dele se adaptar e também dar tempo a minha cabeça e segurar a minha ansiedade, que cada vez que eu vejo ele diferente eu fico nervosa, tensa, enfim. Então, esses dias foram essas questões burocráticas da cirurgia, porque sempre é uma confusão entre plano, home care, para garantir que tudo volte à ordem normal das coisas. Isso me consumiu fisicamente, emocionalmente. E eu, por deliberação própria, não peguei nada da oncologia para estudar. Porque viver dentro do hospital, o momento que eu devia estar em minha casa, e deixar meu filho no hospital, o momento que eu devia estar em minha casa, isso me faz querer me afastar da medicina um pouco, sabe? Porque eu me sinto sufocada. Então eu não peguei nada da oncologia de propósito para estudar esses dias, então não teve nada da oncologia. Mas agora vamos pro restante. No canal eu consegui gravar e editar um vídeo. Foi ontem? Acho que foi antes de ontem que eu gravei. Dos livros lidos de mês de abril. A maioria deles vocês acompanharam aqui pelo diário. Eu também tento fazer isso nos vlogs, mas eu tô bem atrasada nos vlogs e bem relapsa. Mas é isso, tem deixar as coisas acontecerem cada um no seu tempo, né? Eu não consigo dar conta de tudo, é isso mesmo. Do clube, finalmente finalizei o audiobook de Daisy Miller. Foi um grande desafio, eu descobri como é estressante e difícil traduzir. Confesso que muitas partes eu acho que eu falhei bem. Algumas eu tive que pedir apoio mesmo, porque nem tudo do jeito que está escrito, quando você traduz para o português, ele representa exatamente aquilo. Você tem que dar uma interpretada na mensagem, né? Porque alguns termos que eles usam, algumas figuras de linguagem que eles usam, no português ela não é equivalente. E foi bem difícil. E o audiobook, eu me esforcei o máximo em fazer um audiobook diferente. É uma novela, então foi gostoso fazer interpretações, as vozes, o pessoal gostou muito, fiquei muito feliz. O feedback do audiobook foi demais. Eu tô até pensando em me inscrever na plataforma de audiobook pra narrar. O Henry James, né, que é da Daisy Miller, ele vai voltar já pro clube. A gente vai dar uma pausazinha pra entrar no mundo das Brontes. Então a gente começou hoje a leitura de Jane Eyre. Amanhã eu gravo com a K a primeira meta. A primeira meta são os 10 primeiros capítulos. Eu tô na página 72, acho que vai até 117 por aí. Então eu tô perto de acabar a meta. Só que é uma leitura mais detalhada, né? Que eu vou estudando as referências, interpretando as alusões, as alegorias e tal. E eu fiz o códigozinho de cores, tudo certinho, bonitinho. Então vai me consumir um pouquinho mais dessa leitura, mas eu consegui dar uma adiantada nela. E paralelo a isso, eu tô tentando ler a bio dos Brontes da Juliet Baker. Tô ainda caminhando, calma. Muita violência, muito abuso infantil e violência infantil. Lógico que ao estilo do século XIX, o que se podia abordar, né, e se falar no século XIX, então não espere nada dos contemporâneos de hoje, mas muita violência infantil, sabe? E eu fico pensando, não tem como formar um adulto revoltado, agressivo e odioso a partir de uma criança que passa por tudo isso. É muito difícil não ser um adulto assim. Ou a Jane Eyre vai ser uma mulher completamente reprimida e temerosa, ou vai ser uma mulher muito destemida, e esse destemir dela pode virar até uma agressão, sabe? Como aqui tem uma imagem já dela se libertando, acredito que vai ser pro caminho de sou destemida.
E é muito autobiográfico, ó, essas partezinhas laranjas aqui é só de pontos autobiográficos da própria Charlotte. Aí vamos pra Fala Fernanda. A Fê tem... O pessoal tá começando a ler também a Step. Agora eu não comecei ainda. E segue o projeto do Estou em Ordem Cronológica. Acabei agora Gente Pobre e comecei o duplo. Ai, caiu. Tô no primeiro capítulo ainda, gente. Tô meio perdida, tentando me situar. Eu sempre tenho essa estranheza quando eu começo no Dostoiévski, com dificuldade de me situar. E depois você se conecta e o negócio vai. Tô na página 13. Uau! Na página 13 ainda, mas comecei um pouquinho do duplo. E da bio do Dostô, não saí do lugar. Tô na 36 ainda, não foi ainda. Muita coisa acontecendo, mas eu não tô com pressa, porque eu também quero acompanhar a leitura da Lara, da biografia do Dostoiévski. Então, tá tudo bem. Tudo sob controle, gente. Ou não. Vou falar das existências. Eu desisti de ler agora A Morte de Virgílio. Por isso que não tá aparecendo mais aqui. Eu desisti de continuar agora Domínio. Qualquer momento eu volto, mas agora eu desisti. Não vou focar neles agora. E eu li o conto que associa a gente pobre, que é o Capote. E ia ler O Chefe da Estação do Pushkin, que também associa a gente pobre, né? O livro do Dostô. Mas esses eu vou deixar pra lá. Não vai dar agora, não. Fica pra próxima. E é isso aí. E o pessoal do Clube Etos está finalizando a semana A Letra Escarlate, da Danielle Hawthorne. Eu já tinha lido ano passado. Esse ano eu não tô relendo, mas eu quero participar das discussões. Participei da primeira. Falta ver um podcast dele só, que foi lançado hoje. E vou participar da última discussão. Então eu quero revisitar minhas anotações e minhas revisões, né? Sobre o livro. Tô na metade disso. E aí, paralelo a isso, eu tinha combinado com a Gabi de ler As Bruxas de Salem aqui. Porque Salem foi a cidade que Nathaniel nasceu. E tem esse clima meio místico, meio que julgador, puritano e tal. Então, eu ia ler duas peças aqui. A Morte do Cachorro Viajante e As Bruxas de Salem. A Morte do Cachorro Viajante, gente, eu não consigo fluir. Aquele clima de que algo vai acontecer, aqueles prenúncios, e o caixeiro enlouquecendo e tendo visão, e passado presente, e tudo, não tá rolando comigo. Não tá fluindo agora, então eu falei, vai para As Bruxas de Salem, leia em outro momento A Morte do Cachorro Viajante. É a segunda vez que eu paro essa peça. A Morte do Cachorro Viajante, segunda vez que eu paro ela. Mas é isso, né? Estamos aqui pra isso, tá tudo bem. Vocês vão ver eu prometendo que vários livros, alguns eu vou cumprir, outros eu vou falar, não deu. Eu tô aqui pra vocês desmistificarem isso. E As Bruxas de Salem eu peguei hoje, comecei a ler, tô na página 15, são 116 páginas e tal, eu quero ler. A Gabi tá lendo também. E ele mostra aquele início, né? Aquele clima julgador. E aquele clima que usou o julgar e o apontar o dedo para outro, para crimes sobrenaturais, como vingança, como disputa de poder. E isso levou a muita morte. E ele começa com esse clima, né? A gente conhece lá o reverendo do local, Parris, acho que assim fala o nome dele, a filha dele lá. É igual o filme, tá? Pode ver lá o filme, As Bruxas de Salem. Dr. Fausto Thomas Mann. O pessoal tá acabando essa semana, a quarta vai ter discussão. E aí, eu dei uma brecada no capítulo 35, se eu não me engano, 34, dei uma brecada. E eu anotei, fiz minhas anotações tudo até a página 328, mas eu falei, para de anotar e lê, só lê sem preocupação. E aí eu tô na 532 agora. Depois eu volto com calma, anoto, faço o que eu tenho que fazer. Tô conseguindo seguir os podcasts da Deb certinho, os comentários do pessoal certinho. E eu quero tentar terminar ele até quarta-feira, que vai ter discussão. Tá perto, vamos ver se eu consigo. Aí depois, com calma, volto e anoto as coisas que eu precisava anotar. Eu achei que foi melhor pra fluir, porque o jeito que eu tava fazendo de ler a meta, ouvir, pesquisar e tal, e depois voltar anotando de cada meta ali, foi necessário, mas fadigou mesmo. Correndo que eu tenho que pegar a Luquinhas ali, que ele tá no colo do Anacleide, eu preciso pegar ele. A Morte do Nilo, da Agatha Christie. Eu falei pra vocês que era a leitura que eu ia pegar pra me distrair e tal. Dona Larissa Rangel tinha prometido ler comigo, mas eu já vi que ela deu pra trás. Mas eu sigo aqui, gente. Eu tô na página 56, eu acho, por aí. Tô na página 56 desse livro. Muitos personagens. Tanto que eu fiz uma lista e mandei lá
de quantidade de personagem que tem. Dá pra se perder fácil. Então, eu tô sentindo essa dificuldade, porque muita gente aparecendo. Dá pra entender o papel de cada um e tal, mas muita gente. De mitologia grega acabou. Eu ainda falto ver metade de 2 aulas, a maioria acompanhei ao vivo, mas 2 faltou. E 2 mentorias que eu não consegui acompanhar ao vivo. Não deu tempo esses dias. E parou. Tô aqui também nesse livrinho de mitologia grega, que foi a recomendação dela. Na página 3 é um tempão, mas esse eu não desisti. Eu pretendo realmente seguir. Só não deu tempo. É isso. E aí, do meu Taiká, a gente, né, já falei que você está lendo a história da literatura ocidental. Nem lembro quantos por tá aqui. Tá no mesmo porcentagem da última vez. E aqui também tá a mesma coisa da última vez. Eu não consegui pegar esses dias. Inclusive, acho que terça-feira a gente tem discussão. Eu acho. Então eu preciso dar uma caminhada, porque a gente discute e continua a leitura de alguma parte, né? Leitura em voz alta mesmo, entre a gente. Então eu preciso seguir. É isso. Oi. 20 minutinhos após o almoço eu tenho aqui agora. Vou tentar ler um pouco de Jane Eyre. Gente, falar um pouco sobre Jane Eyre, tem inflamagem. Muita violência infantil. Eu até comentei ontem lá nos atualizações que eu faço na outra rede. Não tem como ela virar outra pessoa, senão alguém muito ou temeroso ou que produz temor. Toda aquela violência inicial, parece que a Charlotte viveu mesmo com uma família, uma das primeiras famílias que ela trabalhou como governanta. E eu tô na fase agora que ela tá no colégio. E aí lá no colégio, ela tá começando a entender a perseguição dos professores. Hoje de manhã eu fui colocar essa fisiatra e ele ainda tá se adaptando à questão de voltar da anestesia, né? Porque ele ainda tá muito sonolento. Tô sendo pro meu bichinho melhorar logo. Oi! 10 de maio, quarta-feira. Chegou aquele climinha gostoso de São Paulo, sabe? De chuva toda hora, meio frio, vontade de ficar em casa, mas você não pode. Tô saindo do ICESP. Tô em falta aqui, né? Só acho que só falo isso. Não lembro a última vez que eu vim aqui falar nada. Esses dias foi meio difícil com o Luquinhas, porque à noite ele tem exigido bastante minha atenção e colo pra dormir. E ele tem acordado várias vezes à noite exigindo o meu colo de novo. E não é todo o colo que tem funcionado não, é o meu. A mãe fica feliz e triste. Gente, ser mãe, viu? Aí esses dias eu tô preocupada, porque tem umas coisas importantes pra resolver, de imposto de renda, de uma viagem, de consultas Lucas, nossa, consulta Lucas, tem muita coisa pra resolver. Minha consulta, ó. E aí tem ficado tudo meio mais puxado, sabe? Mas as leituras aqui continuam, os estudos também. Eu tô muito desmotivada na oncologia essa última semana e estudo sem vontade. Isso é ruim. Todo. Isso é bem ruim porque eu preciso estar sempre estudando, porque eu dou aula pros meninos. Eu não gosto de falar pro Salomão, não. Porque eu dou aula pros meninos, né? Mas eu também tô me perdoando, sabe? Foi a internação de Lucas, tal. Isso me deixou mais cansada de viver no hospital. Esse fim de semana eu descobri que eu tô de plantão, Dia das Mães. Inclusive eu acho que eu vou mandar mensagem pra ele pra trocar. Tenho algumas coisas pra comentar com vocês. Acho que Jane Eyre eu já comentei. Preciso comentar sobre Doutor Fausto. E preciso comentar sobre As Bruxas de Salem, do Arthur Miller. Calma, que já comento. Bem, vamos falar das Bruxas de Salem.
As Bruxas de Salem foi uma história que aconteceu em Salem, que hoje é Denver, Massachusetts. E que foi um episódio de histeria coletiva, condenação, vingança e um dos mais marcantes da história, que levou à morte direta de pelo menos 25 pessoas e indiretamente condenações e mortes assim incalculáveis. O processo começou com a filha de um clérigo, a Paris, acho que foi Beth Paris, e aqui nesse livro do Arthur Miller, A Morte do Caixeiro Viajante e outras 4 peças, uma das peças é a Bruxa de Salem. E é igual, sine qua non, com a adaptação da Winona Ryder. Inclusive, eu tive muito ódio da Winona Ryder nesse filme. Ela conseguiu arrancar, assim, raiva de mim. Eu tinha raiva dela. Enfim, vejam a adaptação. Eu não vi agora, tem muito tempo, mas eu lendo a peça, eu falei assim, cara, foi muito igual. Muito igual, porque as sensações que eu tive quando eu vi o filme foram as mesmas lendo a peça. Então, acho que a adaptação foi muito fiel. Eu não lembro exatamente do final da adaptação, se foi fiel. Mas o processo de sentimentos foi o mesmo. E aqui o Arthur Miller usou, inclusive, alguns nomes bem parecidos para falar sobre. E aqui, essa peça dele é interessante porque ele traz um narrador que não costuma ter em peça. Porque na peça existe um narrador que é para te situar no cenário do palco. E para situar quem tá chegando. Mas esse narrador aqui, ele exprime opinião. Ele tem uma voz que contextualiza. E essa voz contextualizando questiona a existência do diabo. A existência do diabo como, como é que eu posso dizer? Fórmula de separar didaticamente e de forma coercitiva o bem e o mal. E aqui ele vai citar muito na política, trazendo a questão dos comunistas. No que a gente chama de macartismo, né? Que era do senador McCarthy dos Estados Unidos, que existia uma perseguição aos comunistas e existia acho que a lista negra de Hollywood, né? Que isso era bem evidente, né? De perseguição a essas pessoas. E ele tenta traçar esse paralelo dessas duas situações, de recontar a história das Bruxas de Salem a partir de 2 personagens central, que é o John, aqui foi como ficou o nome dele aqui? Deixa eu ver os personagens. É o John Proctor e a Abigail. Essa Abigail. E ele é muito exemplar e muito fidedigno em mostrar algumas situações. Faltou a criança de 4 anos, os cachorrinhos e tal. Mas a questão da histeria coletiva, né? Ela ficou muito real. Então, por vingança e por uma brincadeira infantil e o medo, principalmente medo, Lucas chorando. Principalmente medo, as pessoas começaram a acreditar no imaginário e transformar aquele imaginário em algo real. E isso contaminou a mente das outras crianças. E isso foi exclusivamente nas mulheres, gente. Nas mulheres. As mulheres que passaram por esse processo de histeria coletiva. Isso é muito louco. Foi muito bom. Eu falei que eu tinha esse pra comentar do Fausto. Fausto eu comento depois, que o Lucas tá chorando aqui. Acho que é o primeiro momento que eu paro pra respirar hoje. Não sei, talvez desde ontem, na verdade, não só hoje. Se entrar alguém, vou parar, tá? A gravação, eu fico com vergonha. Até porque eu tô no banheiro gravando dentro, né? Ninguém merece. Ontem de manhã, vim cedo aqui pro hospital. Fiz o que tinha que fazer com os residentes. Fui no correio, depois fui mandar uns livros. Depois fui pra uma consulta muito importante. E no meio da consulta, o Lucas começou a piorar de dor. Ele já tinha, esse dia já vem, né? Com uma dorzinha ali, aqui. Piora muito. A médica foi lá em casa, avaliou ele, não encontrou nada. E ele chorando. Aí eu pedi um Uber pra buscar eles lá. Meu sogro, a babá e ele.
eu tinha atendimento à tarde. Daí, como a clínica da ONG fica em frente ao hospital, eu fiquei me revezando entre ele no pronto-socorro e os atendimentos. Indo e voltando, gente. Tem noção da loucura do que é isso? Até que, graças a Deus, eu acabei cedo. Fui lá, a gente não encontrou nada que justificasse. Então a gente tá postando uma coisa que não deu pra encontrar assim fácil, tipo o estômago dele. Eu preciso marcar o imuno dele, eu preciso repassar com a nutri dele, ele já tá com gasto marcada. A gente voltou pra casa, a noite foi média, não foi das piores noites. Amanhã tava indo tudo bem, até que ele começou a piorar de novo agora, dormiu. No geral, de ontem pra hoje, eu acho que ele está um pouco melhor, mas ainda muita dor. A gente otimizou algumas coisas que a gente não sabe de onde vem exatamente. E aí, imaginem como é que ele ficou ontem, né? Eu exausta, a noite já foi médio tensa, assim, eu dormi sentada com ele no meu colo pra ele acalmar. E hoje de manhã a agenda tava lotada de paciente, lotada. Eu não conseguia nem dar assistência. As meninas mandando vídeo dele chorando, se esgoelando, e eu não tinha o que fazer. É tão torturante isso, sabe? Eu peço que elas me avisem tudo e tem que me avisar, mas é muito torturante pra mim mesma, porque eu tô trabalhando, cheio de coisa que eu não posso largar. E meu filho tá a quilômetros de distância de mim, chorando pra se acabar, e eu não consigo fazer nada à distância. Eu não conseguia nem ver. E tudo atrasado, e paciente grave. Chegou um paciente na clínica super grave, com PA inaudível, pressão inaudível, tipo, e eu resolvendo isso ao mesmo tempo. Nossa, eu achei que eu ia entrar num colapso nervoso, assim, sabe? Aí ele dormiu, eu pensei se eu ia vir aqui pro hospital, se eu faltava mesmo, mas preciso de grana, não posso ficar faltando, né? Ele dormiu, aí eu vim, almocei agora super rápido, correndo, e eu tenho que discutir os casos, vou ver o que eu posso fazer, mas assim, com certeza eu vou ganhar menos esse mês, porque eu tô saindo mais cedo de tudo, eu tô faltando vários dias e tal, e... Ai, gente, deixa eu fazer o xixi e voltar ali, né? Porque daqui a pouco ele acorda e é capaz de eu sair e largar tudo aqui correndo pra casa. É complicado, viu? Complicado. Essa minha maternidade. Eu não sei ainda se eu fui feliz. Eu não sei porque eu só vejo meu filho muito sofrimento o tempo inteiro. Ele tem os momentos de sorriso, ele tem os momentos, né, de paz. Mas essa quantidade de momentos de choro, sofrimento, convulsão, crise. Minha maternidade, desespero e medo, gente. Eu queria tanto o Dia das Mães que eu pudesse levar ele pra conhecer museus, como eu sempre sonhei, pro parque, curtir com ele, almoçar com ele. E eu tô aqui só implorando a Deus que passe essa dor e que ele não precise internar. Vamos escovar dente. Dentinho, olha. Olha lá. Ai, que delícia! Pode, né? Tamanhozinho, né? Olha lá. Gosta? Ah, só sala a boca pra dizer que, ó, tranquilo que ele, ó. Olha só a boca aqui, ó. Ah, pra você ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha lá, abre a boca, ó. Só aqui, ó. Aí vai no cantinho, ó. Desce em cima. Ele gosta da pasta. Ele adora. Ele pode subir pra dentro na pasta. Eu tô exausta de sono. Olha minhas olheiras. Gente, aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Ó, olha onde começa. Aqui. E aí também todos os meus melasmas também, ó. Melasma. Eu não tenho mais vergonha nenhuma na cara pra aparecer aqui desse estado pra vocês. Opa, aqui. Ele acordou calmo. Tá até gritando ali, mas esse gritinho é o jeitinho dele mesmo. Tá com o colo do vovô no arredo do pé. Até ele se acalmar, ficar bem, o vovô ficou aqui, ó. Papai já tá aqui e tal. Eu pedi pro papai pra deixar eu dormir. Eu vou deitar ali e vou tirar um sono. Eu não sei como é que vai ser de madrugada, né? E não sei
Se ele voltar a ter aquela dor que ele teve, eu vou levar ele pro socorro. Então não sei como vai ser de madrugada, mas ele tá calmo agora, graças a Deus. Então eu vou aproveitar pra dormir. Eu preciso falar de 2 livros. Dr. Fausto e Jane Eyre. Não tô esquecida não, tá? Dr. Fausto, Thomas Mann. Terminei a leitura. Eu falto terminar de ver as aulas do professor Moninas e terminar de fazer anotações. Eu anotei até metade do livro, falta até metade do livro. E o pós-fácil, que eu não li ainda. Mas o livro mesmo, a história toda, eu terminei. E é uma história que eu tive uma interpretação um pouco diversa do pessoal lá. Mas todas as interpretações, existem 2 interpretações principais. E ela envolve ter havido um pacto fáustico ou não. Ou ser tudo um delírio secundário, uma doença X. Eu não sei se eu comentei do Dr. Fausto, eu tô na dúvida. Enfim. E o brilhantismo do Mann foram 2 principais. Mostrar a deterioração do Dr. Fausto junto com a questão da Alemanha, Primeira e Segunda Guerra Mundial. E deixar essa dupla interpretação e você poder defender as duas em relação ao que existiu o pacto ou que foi tudo delírio dele. Não dá pra se vocês entenderem. Ele é o Adrian Leverkan é um cara estranho. Tem um pai ali que mexe com sombrio. E ele anda assim pelo caminho sombrio. Quis fazer teologia no início, depois mudou pra música. E essa história é contada pelos Cirinos, que foi o melhor amigo dele, que tem um amor romântico por ele. E aí, esse Adrian, quando ele se muda para estudar música, ele vai para Leipzig. E lá ele conhece uma prostituta chamada Esmeralda. A princípio ele foge dela, depois ele vai atrás dela em todos os lugares até achar. E sabendo que ela tem sífilis, ele ainda assim tem relações com ela. Pra mim, intencionalmente para pegar a sífilis. Pra fazer aquele drama do artista, sabe? O artista incompreendido, o artista que tem alguma doença, o artista que passa por algum problema psiquiátrico. Como se isso pudesse engrandecer mais a mente dele. E aí, passa-se alguns anos e aparece o Tinhoso lá dizendo pra ele que naquele dia que ele resolveu se infectar propositalmente, ele assinou um pacto. E que ele tem 24 anos de vida, que ele vai ter só mais 24 anos de vida a partir do pacto lá. Mas que a alma já era dele, mas que ele ia fazer com que a obra dele fosse grandiosa, a obra de música, né? E aí ele cria uma obra meio disruptiva. Ele usa a dodecafonia, que era já uma coisa que existia do Schoenberg na época, mas que o Mann convocou o Adobe para poder ajudar ele nessa parte. Então surgiu até uma suspeita de plágio na época. E aí você vê que tudo ao redor dele, e eu vou conversar sobre isso nos livros lidos de Maia, né? Mas tudo ao redor dele desmorona. E desmorona profundamente. As pessoas se degeneram, morte, suicídio. E aí uma coisa no pacto também é que ele não ia poder ter o amor. Foi por causa desse livro que eu li A Pequena Sereia, né? A história original, A Pequena Sereia. Enfim. Tem muita discussão filosófica, muita discussão de música. Peculiaridades de música mesmo que eu passei batida, assim. Porque não é o que eu entendo. Mas eu achei que o Mann... Foi minha primeira leitura do Thomas Mann, gente. Eu já peguei uma das suas últimas obras. Ou seja, né? E talvez uma das mais difíceis. Tem a Montanha Mágica, que parece que também é uma boa subida. Né? Uma boa escalada aí, né? Mas ele é muito erudito. E aí ele dá uma forçação na erudição, na escrita. Então isso me incomodou, porque algumas partes ficaram enfadonhas. Ele podia ter mostrado a erudição dele.
Ele podia ter escrito a história do jeitinho que ele escreveu e ter economizado, assim, umas 150 páginas. Não, tô exagerando, umas 50 páginas, vai, já ficaria interessante. Dá uma enxugada. É uma obra gordurosa. Tem muita gordura aquela obra. Enfim, aí isso dá uma indigestãozinha, sabe? Na hora de digerir ela. Então, tive que usar muito Elan, como fala Tati Feltrin, pra conseguir terminar aquilo ali. Gastei meu potinho inteiro de Elan, já encomendei na Shopee, mas... Ai, gente, e é isso. Amanhã eu falo de Enéa, eu vou tentar dormir, aproveitar que o Luquinhas tá melhor.